Graça e paz a todos, aqui que vos fala é o irmão Leandro. Hoje eu vou abordar um assunto bastante relevante para apologética. Eu enumerei aqui 13 tópicos, como você pode fazer para reconhecer se você faz parte de uma seita ou não. A seita, nós sabemos que a seita é um grupo específico e eles têm, digamos, a própria verdade. Eles são aqueles grupos, como Paulo diz lá em Gálatas 1,7, quando ele diz que se alguém vos pregar um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. E para começar aqui no vídeo, o primeiro tópico que eu anotei aqui diz assim, ó: toda seita, ela rejeita a Bíblia ou partes da Bíblia como regra de fé. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui quando você faz parte de uma seita, ela rejeita a Bíblia ou rejeita partes da Bíblia. Nós sabemos que o cristão genuíno, a regra de fé dele, o que é? A Bíblia é sagrada. Ele crê que de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros foram livros inspirados por Deus. Mas quando você faz parte de uma seita, elas negam algumas partes da Bíblia ou negam a Bíblia toda. E aí quando você vai lá para o Salmo 119, 140, o salmista diz que ele ama a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela é pura. Então essa palavra que nós temos hoje, a palavra de Deus, é uma palavra pura para nós. Segundo tópico, toda seita, ela tem alguém ou algo que faz o papel de Jesus Cristo. Quando a gente parte falando sobre as seitas, nós vemos que vou dar exemplo aqui, a seita dos Adventistas do sétimo dia. Eles têm Ellen White como uma profetisa inspirada por Deus. A mulher que Deus usou para revelar certos oráculos que não estavam na Bíblia. Ela escreveu, se não me engano, foi mais de 17 livros. E para vocês terem uma ideia da importância que essa mulher tem na seita adventista, quando você vai lá, se você faz parte dessa seita e você vai se batizar, você tem que proferir no momento do batismo que você crê que Ellen White tem espírito de profecia. Então nós vemos que ela faz meio que um papel de intermediadora ali. E aí quando a gente vai lá para 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Não existe outro. Nós podemos sim, quando formos estudarmos a Bíblia Sagrada, lermos teólogos, pessoas que têm o dom de mestre. Só que o único infalível, a única regra de fé infalível é a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia ela precisa ser interpretada, sim, mas tem a grande maioria das passagens da Bíblia são que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o segundo tópico aqui, toda seita ela tem alguém ou algo que faz o papel de Jesus Cristo. Terceiro tópico aqui, toda seita ela tem um livro ou livros escritos por hereges que eles alegam possuir a mesma inspiração divina da Bíblia. Olha que interessante isso, meus irmãos. Toda seita, eles têm um livro ou tem livros escritos pelos hereges da seita que possui a mesma que para eles possui a mesma inspiração divina. Voltando aqui o que eu falei sobre Ellen White. Quando você debate com adventistas, muitas vezes quando eles estão defendendo ali a fé deles, eles citam citações de Ellen White como se tivesse o mesmo valor que as escrituras. Um exemplo claro, por exemplo, eles falam que lá na passagem de Judas 9, quando a Bíblia nos ensina lá que o arcanjo Miguel contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, segundo os relatos da Ellen White, diz que Moisés ressuscitou antes de o corpo dele ver corrupção. Só que isso não está escrito na Bíblia. Mas para os adventistas é assim que eles enxergam. Então nós vemos aqui que eles negam partes da Bíblia fazendo isso. Quando você abre lá a Bíblia lá em João 17:17, na oração que Jesus faz, Jesus ele diz assim na oração, olha que interessante isso. Ele diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que ter como regra de fé a palavra de Deus. Não há outro livro mais inspirado que a Bíblia Sagrada. Não há outros autores mais inspirados que os autores que Deus o inspirou. Então, esse é o terceiro tópico. O quarto tópico aqui. Toda seita fazem com que seus membros pratiquem um proselitismo. O que é proselitismo? É o nome dado à busca ativa de uma religião por novos membros, ao invés de pregarem o Evangelho. Isso vai contra Marcos 16, 15 e 16, quando Jesus diz, ó, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não disse ide fazer prosélitos, Jesus não disse ide
e pregar o que a denominação A diz, o que a denominação B diz. Ele diz o que? Ir de pregar o evangelho. Mas quando você vai falar com o Adventista do Sétimo Dia, com o Testemunho de Jeová, com o Mormon, com pessoas de outras religiões que não são cristãs, qual que é o intuito deles? É fazer com que você venha aderir à doutrina deles, fazer com que você venha aderir ao pensamento deles, o pensamento herético deles. Só porque Jesus disse o quê? Que nós temos que pregar o evangelho. E as seitas elas fazem isso, elas fazem com que os seus membros eles pratiquem o proselitismo. Eles gostam de pescar em aquários alheios. É isso que eles fazem. Dando exemplo aqui, os adventistas do sétimo dia, eles têm um livro chamado Estudando Juntos, de um autor chamado Mark Finley, a qual ele ensina os adventistas a evangelizar membros de outras denominações. Aí eu pergunto para você, ora, se o membro de outra denominação ele já crê em Cristo Jesus, ele já se arrependeu dos seus pecados, por que ele precisa estudar com o adventista para aprender do evangelho? Você entende onde eu quero chegar aqui? Outro tópico aqui para o vídeo não ficar muito longo. Toda seita ou herege não aceita a Bíblia como única regra de fé e prática de vida. Isso está indo contra 2 Timóteo 3,16. Quando Paulo diz lá que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, ela é útil para redarguir, para instruir, para ensinar o homem. Então nós vemos que os hereges, eles não têm a Bíblia como única regra de fé e prática de vida. Aí quando a gente pega os católicos, apostólicos romanos, eles creem que para você que a doutrina da igreja ela é formada da Escritura Sagrada, do Santo Magistério e da Sagrada Tradição. Esses três elementos é que formam o corpo de doutrinas da igreja. Só que a tradição é boa, toda igreja tem tradição. Só que a tradição ela não pode entrar em conflito com a palavra de Deus. Porque se ela entrar em conflito com a palavra de Deus, ela se torna uma heresia. E a heresia, nós sabemos que a heresia ela serve para ser combatida. Porque a heresia ela enfraquece o corpo de Cristo. Ela enfraquece o corpo de Cristo. Então toda heresia ela tem que ser combatida. Então toda herege, toda seita ela não aceita a Bíblia como única regra de fé. Quando você pega os Testemunhos de Jeová, eles têm um livro, eles têm as duas literaturas deles, que agora não me recordo o nome, mas são duas escrituras que eles são duas leituras que eles utilizam para lembrei, uma chama Sentinela e a outra eu me esqueci. São as duas revistas que eles usam para propagarem a fé deles, para fazerem prosélitos do que eles creem. Outro tópico aqui, toda seita ou herege, ele diminui a divindade de Jesus Cristo, a sua autoridade e a sua palavra. Olha que interessante isso. Os Testemunhos de Jeová, eles creem que Jesus é o Arcanjo Miguel. Eles creem que Jesus é uma criatura, não é o Criador como nós cremos. Indo contra João 1.1, contra 2 Pedro 1.1, contra Tito 2.13, contra 1 João 5.20. Passagens que mostram que Jesus Cristo é Deus encarnado. João 1.1 é claro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, eles negam a divindade de Cristo Jesus, porque eles enxergam um outro Jesus, não é o Jesus bíblico, o Jesus, Filho de Deus, que veio, que se tornou homem, que encarnou para salvar os pecadores, nós. Mas eles enxergam que Jesus é uma criatura, é um ser criado. Para eles, Jesus é o Arcanjo Miguel. Para os adventistas, Jesus é o Arcanjo Miguel como se fosse um título honorífico. Então nós vemos aqui que, para outras seitas também, Jesus é um ser místico. Por exemplo, para os espíritas, Jesus é apenas um ser iluminado, que veio trazer a revelação a mais. Então nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Outro tópico aqui, toda seita proclama que a salvação só pertence aos participantes da seita. E todos aqueles que não aceitam suas doutrinas estão perdidos. Ou seja, a seita atribui a salvação à sua denominação e não a Jesus Cristo. Olha que interessante isso, meus irmãos. Toda seita ela proclama que a salvação só pertence aos participantes da seita. E todos aqueles que não aceitam suas doutrinas estão perdidos. Então as seitas eles fazem essa diferenciação. Quem está dentro da seita é salvo, quem não está perdido. Vejam que eles limitam a glória de Deus, meus irmãos. Vejam que eles limitam a glória de Deus. Porque quando eles fazem isso,
Eles jogam por água abaixo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E veja que, quando eu e você lemos Romanos, capítulo 8, verso 1, o que Paulo diz? Ele diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós vemos que se eu e você estamos em Cristo Jesus, se nós vivemos uma vida de piedade, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos salvos da ira de Deus. Estamos salvos. Nós não estamos salvos porque fazemos parte da denominação A ou B, ou porque fazemos parte de um grupo, mas somos salvos porque pela fé nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus. Veja que as seitas, elas limitam a glória de Deus, a sua instituição. E a salvação ela não está atrelada a você fazer parte de uma denominação A ou B. Óbvio que nós temos que congregar, não estou dizendo aqui que você tem que ser um desigrejado. Mas, quando uma pessoa diz isso, que ela somente as pessoas que fazem parte daquele grupo é que são salvas, isso é uma característica de uma seita. Outra característica aqui, toda seita reivindica a si verdade absoluta às suas doutrinas. Ou seja, tudo aquilo que a seita ensina, você tem que crer que aquilo é uma verdade absoluta. Aquilo é uma verdade absoluta, não pode ser questionado, não pode ser negado. Aí vai indo contra João 5,39, Jesus diz o quê? Examinar as escrituras, porque nelas contém a vida eterna. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a seita, tudo aquilo que a seita prega, a pessoa tem que crer que aquilo é uma verdade absoluta. O outro exemplo que eu vou dar aqui, quando você fala com o Adventista do sétimo dia, ele é obrigado a crer que Ellen White tem espírito de profecia, e que tudo aquilo que ela escreveu foi inspirado por Deus. Nós não cremos assim. Por quê? Porque Ellen White já disse muitas heresias. Ela já disse muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. Uma delas é a ressurreição de Moisés, indo contra o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Outro tópico. Toda seita ela tem um líder que em algum momento da história teve uma suposta revelação, uma suposta visão ou um sonho que a partir daquele ponto Deus usará esse líder para restaurar a verdade. Olha que interessante isso, meus irmãos. Quando você olha para os testemunhos de Jeová, eles dizem que eles creem que a partir do início do século II, com a morte de João, houve uma apostasia total. E a verdade ela só começou a ser restaurada a partir de Charles Taze Russell. Só que aí a gente vai lá para a Bíblia e lê Mateus 16, 18, Jesus diz o quê? Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, meus irmãos. Então nós vemos aqui que é uma heresia braba. Não tem como haver uma apostasia total como os testemunhos de Jeová dizem. Da mesma forma os adventistas do sétimo dia. Da mesma forma outras religiões que eu não vou aqui agora me recordar. Mas nós vemos aqui que isso é uma heresia. Como é que a pessoa pode restaurar a verdade? Eu como um crente de Jesus, eu creio que desde quando João morreu, que Jesus outorgou a sua igreja para propagar o evangelho, sempre houveram remanescentes. Sempre houveram remanescentes. E sempre haverá até a volta de Cristo. Outro tópico, toda seita ou herege distorce as verdades bíblicas. Usam interpretações equivocadas para proclamarem a sua mensagem. Interessante, quando você debate com um adventista, um testemunho de Jeová, um católico apostólico romano, uma pessoa de outra seita, eles negam pontos fundamentais do cristianismo ortodoxo. Alguns negam a doutrina da Trindade, alguns negam que Jesus é divino, alguns negam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, alguns negam que a alma ela é imortal. Então nós vemos que, meus irmãos, eles negam pontos fundamentais. Eles negam pontos fundamentais. E quando eu e você vamos para a Bíblia, nós temos que provar se aquilo que um profeta diz, se aquilo que um escritor de uma seita diz é verdade. Se você ler lá em Deuteronômio 18, do 20 ao 22, a Bíblia diz lá que se o profeta disser algo e aquilo não ocorrer, com soberba falou o profeta. Ele não deve ser acreditado mais. E você pega os testemunhos de Jeová, eles já falaram que em 1925 Abraão, Isaac e Jacó eles voltariam.
Joseph Franklin Rutherford, ele disse que ele iria construir uma mansão e que ele iria esperar Abraão, Isaac e Jacó. E não aconteceu. E tem a questão que eles falam do Armagedon, da geração que não passaria, no caso do Testemunho de Jeová. Então nós vemos que os hereges, eles fazem isso. As seitas, elas agem dessa maneira. Os últimos dois tópicos aqui para mim terminar. Toda seita ou herege negam a inspiração divina, a infalibilidade e a inerrância das escrituras sagradas. Vejam, meus irmãos, toda seita ou herege, eles têm isso em mente, que é negar a inspiração divina, a infalibilidade e a inerrância das escrituras. Você pega, por exemplo, os Mormons, eles falam que a Bíblia ela foi deturpada, que você tem que crer na Bíblia e no livro de Mormon. Eles falam que eles vieram para restaurar o Evangelho, que foi perdido. Aí eles falam que naquele livro de Mormon, o Joseph Smith, naquele livro, ele no caso, ele traduziu, ele pegou, dizem alguns apologistas que ele pegou trechos da Bíblia, trechos de Isaías, alguns outros trechos da Bíblia e colocou nesse livro de Mormon. Então nós vemos que os hereges eles têm essa característica, eles negam a inspiração divina, porque eles querem negar a inspiração que provém do Senhor. Eles negam que a Bíblia é infalível. Muitos hereges eles alegam isso, não. Mas isso aí Deus não disse isso. Isso aí não foi, essa parte não foi inspirada. Eles negam também que a Bíblia é inerrante. Eles dizem que a Bíblia contém erros. Você vê que há muitos neo-ateus caindo nessa falácia também, falando que a Bíblia contém muitos erros. O que nós precisamos entender é que a Bíblia contém variantes textuais. Variante textual não é um erro. É um texto que no manuscrito ele diz uma coisa, no outro manuscrito ele diz a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Isso não é erro, isso é variante textual. Os estudiosos da crítica textual, eles dizem que a Bíblia ela contém praticamente 100% de confiabilidade nas suas palavras, até mesmo com as variantes textuais. E os estudantes de teologia sabem disso. Nós reconhecemos as variantes textuais que há nos muitos textos bíblicos, porque são mais de 5.600 manuscritos. Mas não quer dizer que a Bíblia ela contém erros. Nós, como servos de Deus, nós cremos que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível e ela possui inspiração divina. Os hereges, eles negam isso. Eles negam isso. Vou só ler um texto aqui rapidamente, em Tito, capítulo 1, no versículo 2. Diz assim, o Paulo escrevendo para Tito, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui o texto, para não ficar nas minhas palavras. Ele diz assim, ó, Tito 1:2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui é que Deus ele não mente, meus irmãos. Deus ele não mente. Então se ele não mente, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele deixou na palavra de Deus, nós temos que crer como verdade absoluta. Entendeu? Os hereges eles negam isso. Ou seja, se eles dizem que a Bíblia contém erros, eles dizem que Deus é falível, ou que Deus não inspirou da maneira correta os profetas. Vejam a implicação que isso causa na fé cristã, entendeu? E para terminar aqui o último tópico, meus irmãos. Esse aqui eu acho que é o principal das seitas. Toda seita ela adiciona, subtrai, multiplica ou divide a Bíblia. Eles fazem isso com o intuito de moldar o que pregam e ensinam a Bíblia, ao invés de fazerem o contrário, se moldarem a verdade infalível da Bíblia. Toda seita eles agem dessa maneira, meus irmãos. Toda seita. O que eles fazem? Eles adicionam algo que não tem na Bíblia, ou eles subtraem algo que não tem na Bíblia, ou seja, ou eles subtraem algo do texto bíblico, ou eles multiplicam o texto bíblico ou dividem o texto bíblico. Toda seita faz isso, toda seita. Você pega, por exemplo, outro exemplo aqui, os Testemunhos de Jeová.
Eles pegam o texto de João 1:1. Na Bíblia que nós lemos o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você pega a Bíblia do Testemunho de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, ela diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo que estava com Deus, e o verbo era um Deus. Eles escrevem um Deus com o artigo do Deus com D minúsculo, e o artigo um como se Jesus fosse uma criatura. Isso não existe na tradução, isso não existe nos manuscritos originais, não existe. E o que é isso aí? Eles fizeram um acréscimo para dar a entender que está correta, sendo que não está correta, entendeu? Então é isso, meus irmãos. Que você possa fazer proveito desse vídeo, que esse vídeo possa te ajudar no estudo das seitas, das heresias, e que esse canal ele possa te abençoar de alguma maneira, meu irmão, seja com conhecimento, seja com respondendo as suas dúvidas, porque nós estamos aqui para batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Em Apocalipse 22:18, o Senhor diz assim, ó: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então eu e você, como servos de Deus, nós temos que crer que esses 66 livros possuem inspiração divina. E que ainda que os hereges e as seitas eles queiram diminuir ou queiram tirar a inerrância dela ou a infalibilidade dela, eles não conseguirão. Porque esta palavra é palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a você e a sua vida que nos assiste. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.